mais uma vez para dar início a mais uma lição bíblica da Escola Dominical, mais um trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2022. Falamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Parnamirim, congregação de Boa Esperança, sob a liderança do pastor James Costa. Estamos hoje aqui com o professor Isaías e com a minha pessoa, o qual nós iremos comentar a primeira lição que tem aqui na lição, que tem como tema a lição do trimestre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E tem quem traz como comentarista o pastor Douglas Batista. Então a lição de número 1, ela traz como tema a autoridade da Bíblia. Mas antes de iniciarmos propriamente na palavra, lhe convidamos a compartilhar essa mensagem, este canal, a se inscrever neste canal, para que você tenha acesso e também que outras pessoas, através do seu compartilhamento, possam ter acesso à palavra de Deus. Então a lição de número 1, ela traz como título a autoridade da Bíblia. E o comentarista vai nos trazer aqui como textuário da primeira lição, Salmo 119, verso 1, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, o qual você terá a oportunidade de fazer a leitura em classe. Então, esta lição, aqui na introdução, o qual aqui foi posto, ela vai falar sobre justamente a palavra de Deus, a autoridade da Bíblia. E qual é a autoridade? Em que se baseia a autoridade da Bíblia? Então, aqui a autoridade da Bíblia se baseia no seu próprio autor. É a principal autoridade, é a principal base de sustentação da palavra de Deus, que é o próprio Deus. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus escrita. É toda a sua revelação ao longo da história, qual ela foi registrada. E nós iremos aí entrar em mais detalhes no desenrolar desta lição, como também das demais durante todo esse trimestre. Então, a principal fundamentação da palavra de Deus é o próprio Deus. É a principal base no qual ela está alicerçada. E diz mais assim também: a Bíblia, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Então a igreja verdadeira, ela tem como a principal fonte de autoridade a palavra de Deus. Então ela é a que deve guiar a igreja, ela é a que deve inspirar a igreja, ela é a que deve ter como base para que as doutrinas sejam feitas, ela é a base para que os cristãos reunidos como igreja possam ser guiados nesse caminho, o qual a própria palavra de Deus ela vai revelar. Então a principal fonte de inspiração de uma igreja deve ser a Bíblia Sagrada. E nesta lição veremos então a origem da Bíblia, a sua autenticidade, a sua mensagem revelada, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos. É com muito prazer que estamos aqui, dando início em mais um trimestre, como o Rickson colocou, tratando esse assunto tão glorioso, Rickson, falando sobre a palavra de Deus, que é realmente a nossa única regra de fé e prática. Meus irmãos, avançando aqui, chegamos no nosso primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: a origem da Bíblia e a revelação divina. Como o Rickson já deu entrada nessa situação, meus irmãos, vamos enfatizar mais ainda que a origem da Bíblia é o próprio Deus Criador, que se revelou aos homens e que se revela através das Escrituras. Sendo assim, é impossível você encontrar a Deus fora das Escrituras. Extra a Escritura, é impossível você ter o conhecimento de Deus. Toda a revelação de Deus está introduzida e foi entronizada na sua palavra que é a Bíblia Sagrada. Todos os apóstolos falaram isso, Pedro, o apóstolo Paulo enfatizou, todos deixaram muito bem claro que a palavra de Deus, a Bíblia, é realmente essa fonte inesgotável que nos eleva ao Senhor.
Meus irmãos, então, a origem da Bíblia é o próprio Deus, como diz aqui o nosso primeiro subtópico, sobre a origem da Bíblia. Diz assim um trecho mais abaixo: portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo, de si próprio, ok? Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra de fé e prática realmente para a vida e para o caráter cristão. Então a Bíblia traz toda a revelação divina, a Bíblia realmente traz tudo aquilo que Deus quer em relação à conduta desse novo homem que encontra ao Senhor através dela. Como já colocamos aqui, vamos enfatizar mais uma vez: é impossível ter um encontro com Deus fora das Escrituras. Então, a palavra de Deus, ela tem total autoridade, porque vem de Deus e a sua origem também, Rickson, é o próprio Deus. Exatamente. Então, a origem da palavra de Deus é o próprio Deus. Então, é tudo aquilo que Deus, ele quis, em sua soberania, revelar ao homem, ao longo da história. E aí já vamos entrando no segundo subtópico, aqui no primeiro tópico, que é a revelação geral, que é justamente vai falar as formas que Deus, ele se revela ao homem. Tem Deus, esse Deus criador, esse Deus dominador, esse Deus que é soberano, né? Como é que ele se revela para a sua criatura? E aí temos 3 exemplos, o qual Deus, ele se revela, né, ao homem. Ele se revela tanto na história, ele se revela tanto no universo, como ele também se revela através do próprio ser humano. Então, através da história, aqui como comentarista, ele vem enfatizar, Deus, ele se revela através da sua soberania ao longo da história. Então, se você for ver a história da humanidade, né, nos diversos cantos, em qualquer espaço temporal, você tiver um olhar mais atento, pode se observar Deus se revelando de várias maneiras, né? A própria Bíblia, ela vai revelar alguns fatos históricos em alguns momentos diferentes da história, em locais diferentes, e Deus se revela ao homem das mais diversas formas. Então Deus, ao longo da história, como soberano, como criador, ele domina a criação, domina todas as coisas, e ao longo da história ele tem se revelado aos homens. O problema é que os homens não têm estado atentos à revelação de Deus. Mas Deus, ao longo da história, desde o Jardim do Éden até os dias atuais, ele tem sempre buscado esse contato com o homem, se revelar ao homem, se aproximar do homem, através da história. Além da própria história, Deus também se revela no próprio universo. Romanos, Paulo, ele vai fazer um comentário no primeiro capítulo de Romanos, do versículo 18 ao 21, mas eu irei ler apenas o versículo 20, que vai fazer justamente uma orientação de Paulo, onde vai dizer que Deus, desde a criação, ele se revela, né, através das coisas criadas. Aquilo que é invisível, você pode ter conhecimento, você pode conhecer, saber através daquilo que é visível. E Paulo vai dizer assim aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que ele quer dizer? Que o poder de Deus, né, que a sua divindade, tudo isso pode ser visto através da criação de Deus. Então ninguém tem culpa de não ter o conhecimento de Deus. Você pode não ter a intimidade com Deus, mas você tem uma noção que existe alguém superior, um Deus criador, alguém que criou. Através de quê? Da sua criação. Então Deus, através do universo, de todas as coisas criadas, como o próprio Paulo vai dizer, isso é uma prova de um Criador. E é uma forma que Deus se revela para a humanidade. E a terceira parte aqui vai dizer que ele também se revela no ser humano. Quando Deus criou o homem, né, ali vai ter a criação do homem, e vai falar que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, em seu projeto inicial, ao criar o homem, né, e logo em seguida a mulher, ele vai fazer com que seja essa a primazia, seja o ápice de sua criação, né, a obra-prima de sua criação, e faz com que essa obra-prima seja semelhante a ele, né, seja a sua imagem.
diferente dos animais, diferente do reino mineral, do reino vegetal, diferente de tudo outra coisa, o homem e a mulher em seguida foram feitos imagem e semelhança de Deus. Então Deus também se revela através do ser humano. O problema é que após Deus criar essa imagem e semelhança perfeita, houve um pecado que corrompeu. Mas, mesmo assim, ainda é possível ver a revelação de Deus, através do homem, através do ápice de sua criação, da coroa de sua criação. Então, vimos então que Deus se revela ao longo da história, no próprio universo, através de toda a sua criação e através do próprio homem. Então, nós carregamos a imagem do Deus Criador em nós mesmos. Amém. Só para corroborar, Rex, com a sua palavra, Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, só em você perceber e olhar para os céus, você já consegue ter essa declaração que existe um Deus glorioso que criou todas as coisas e que vai requerer de você esse conhecimento. É interessante nós percebermos também isso, meus irmãos. O apóstolo Paulo, como o Reison aqui bem colocou, ele estava naquele momento fazendo a diferença entre os judeus que tinham a revelação pela lei e aqueles povos que não tinham a lei em suas mãos. Porém, a lei da natureza não os deixava ser indesculpáveis. Indesculpáveis. Por um lado, os judeus tinham a revelação dada por Deus, que era a lei, mas os outros povos também tinham uma certa revelação de Deus que conseguia se enxergar pela natureza mesmo. Então todos nós somos indesculpáveis diante do Criador, né, Rickson? E falando sobre essa revelação geral, né, Rickson já que explanou ela de maneira muito bem adequada, eu chamei, Rickson, também essa revelação de forma indireta, de revelação do Senhor. E agora, meus irmãos, nós vamos ver outra forma de revelação, uma forma de revelação que eu chamei de revelação direta. Veja só. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento de Deus, é aquilo que já colocamos aqui. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia, você tem revelação através da natureza, você tem revelação de Deus através do seu próprio corpo humano, ok? Por mais caído em pecado, mas você traz ainda características que permaneceram no homem, como a consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado e daquilo que todo homem sabe, que existe um Deus que fez todas as coisas. Então, essa revelação geral que nós colocamos aqui anteriormente, ela traz essa culpa, que todos são realmente indesculpáveis diante de Deus. Todos vão pagar porque, de alguma forma, todos tiveram algum tipo, Rickson, de revelação de Deus para consigo mesmo. Todos tiveram essa revelação geral. E Deus, por sua infinita misericórdia, quis se revelar de forma mais específica, de forma mais direta ao homem. Essa forma direta, essa forma mais específica, agora traz redenção e traz perdão para esse homem. Se a revelação geral trazer essa questão de nos deixar indesculpáveis, a revelação específica que a gente percebe tem essa revelação através do verbo vivo, como o nosso autor aqui colocou, que é Jesus, e através da Bíblia, ok? Nos traz, através do sangue de Cristo, o perdão e realmente a redenção pelo nosso pecado. Então Deus fez a obra completa. Se por um lado ele se revela trazendo realmente essa consciência que todos nós somos indesculpáveis, por outro lado ele traz mais uma revelação agora específica no seu Filho e na Bíblia, na palavra de Deus, trazendo a esse homem que era indesculpável perdão e redenção pelos seus pecados. Por isso que ninguém realmente vai chegar diante de Deus e vai dizer assim: Deus, não tive possibilidade alguma. Olha só, Deus se manifestou de forma geral, você não quis perceber. Deus se manifestou de forma específica, o homem também não quis. Então, esse que não quer essa forma específica que traz o perdão e a redenção, permanece ainda indesculpável, Reison, diante do Senhor. Exatamente. Então temos aí diversas oportunidades de ter esse conhecimento de Deus, tanto de forma geral, como foi falado, como também de forma específica e especial através do seu Filho, que veio com este propósito para se revelar ao mundo.
Então, já entrando agora no segundo tópico da lição, vamos falar das evidências da autenticidade da Bíblia. Então, o primeiro subtópico, o primeiro ponto aqui, vai falar sobre as evidências internas, né? O que a própria Bíblia fala a respeito dela. O que é que a Bíblia pode nos trazer para comprovar a sua autenticidade, né? Que ela não é um livro qualquer, um livro criado na imaginação humana, um livro de ficção, não, mas sendo um livro autêntico. O que é que a própria Bíblia fala? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então ele dá primeiro aí uma introdução, que toda a Escritura, do primeiro livro, né, do Gênesis ao Apocalipse, toda a Escritura ela é inspirada, embora que nesse momento aqui a Escritura ela tem mais uma referência à Escritura aí dos profetas, do Deuteronômio, do Pentateuco, que era toda a literatura que era disponível, né, a Paulo naquele momento, mas que serve, que abrange a toda a Escritura, a toda a Bíblia, né, que depois ela foi sendo colocada aí como o livro sagrado. Então ela é proveitosa para quê? Para ensinar, né? Ela serve para redarguir, quer dizer, para corrigir, para instruir, né? Para orientar, para nos trazer uma rota. Então ele vem mostrar, inclusive o próprio Paulo, né? O próprio Pedro, ele faz a autenticidade dos escritos de Paulo, eles reafirmam, né? O que o outro escreveu, dando reconhecendo como algo inspirado. Então, a primeira coisa que devemos saber é que ela foi inspirada. Então, e outro fator importante para provar a autenticidade da Bíblia, dentro dela mesma, é o seu período. Ela foi mais ou menos escrita no período ali do livro mais antigo, que é o livro de Jó, né, até ali a terceira carta de João, que é o último livro escrito, né, lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica, né, a sua disposição, mas sim em questões de conteúdo, de similaridade de conteúdos, certo? A divisão dela não é cronológica. Então, desde o mais antigo ao mais novo livro, né, ele tem um espaço temporal de 1.600 anos. Mas se nós observarmos toda a Bíblia, ela tem uma concisão, ela tem uma unidade. Ela não é, logicamente, que tem livros com características específicas, porém, todas que elas se agregam em comum acordo, né? Elas não fogem muito do tema principal. Então, toda a história da humanidade, desde sua criação ao seu pecado, a preparação de um Salvador e a redenção da humanidade, né? Toda a história da humanidade, todo o drama da humanidade está aqui contado, e todo o escape que a humanidade pode encontrar também está aqui registrado. Então temos aqui todas as orientações necessárias, né, para sermos resgatados desse pecado, né, lá no início, e até uma vinda gloriosa, a nova Jerusalém, né, o arrebatamento, a vida eterna ao lado de Cristo. Tudo, então, nesse período temporal de 1.600 anos, temos então aí uma concisão e uma unidade. Além disso, além dos idiomas do qual ela foi escrito, né, e também o aramaico, além do hebraico e do grego, né, que foram escritos na Bíblia, podemos ver aí, embora sejam idiomas diferentes, embora sejam épocas diferentes, né, momentos diferentes, e o qual o próprio comentarista vem falar aqui, né, foram mais ou menos 40 pessoas que escreveram a Bíblia, e algo que é importante, que são pessoas de diferentes grupos sociais, né, diferentes categorias sociais. Podemos aí ver desde o boiadeiro, o Amós, né, desde como um estadista, Daniel, o homem da corte, né, e podemos observar então um pescador simples como Pedro, e podemos ver também um homem estudioso como Paulo. Então observa que Deus utilizou homens de diversos grupos sociais, de diversos intelectos, né, de diversas épocas para a escrita de sua palavra, né, a sua revelação. E o que é importante é que todos eles, mesmo sem se conhecer, muitos não se conheceram uns aos outros, mas devido à inspiração ser apenas uma, que é o próprio Espírito Santo, observa-se que há uma coerência no texto. Aquilo que Isaías falou lá no passado, lá na frente vai se revelar, e podemos estar lá registrado em Mateus, homens que não viveram, homens que não se conheceram, mas devido, então é uma das provas da autenticidade da Bíblia, essa coesão, essa coerência, né? E outra, como já comecei, é a ação do próprio Espírito Santo, né? Que ao ler a Bíblia, você percebe, se você lê sendo sincero, você vai perceber toda a coerência, é como se o Espírito Santo conduzisse a palavra de Deus. E toda essa unidade, é como uma engrenagem que ela vai se encaixando, nenhuma peça fica de fora, e essa engrenagem ela se encaixa e faz com que toda a engrenagem ande. E além disso, observa-se que esse próprio Espírito Santo, ele dá vida a este livro,
né? Ao ler uma mesma passagem um dia, se daqui a uma semana você for ler, você vai ter outros ensinamentos. É como se a Bíblia, a Bíblia é um livro vivo, e aí você vai estar sendo sempre realimentado, né? A mesma palavra vai ter outro significado para outro momento seu que você esteja vivendo. Então é um livro vivo. Por quê? Porque ela foi inspirada por um Deus vivo e que permanece vivo, e que através do seu Espírito ele conduz a história da humanidade, e aqui a vontade de Deus através da Bíblia. E para encerrar esse primeiro tópico, também as profecias de eventos futuros, e aqui o comentarista vai fazer algumas comparações, né? O própria profecia do nascimento virginal de Cristo, que está lá em Isaías 7,14, vai ser lá concretizado em Mateus 1,23. A morte na cruz está lá em Salmo 22,16, vai estar lá concretizada em João 19,36. E outras mais evidências, que a Bíblia ela mesma faz sua profecia e ela mesma ela autentica ali e comprova a sua execução. É verdade que existe profecia se não fossem cumpridos, mas se você olhar bem, muitas coisas já têm sido cumpridas, né? E muitas coisas ao longo da história. Então mostra essa veracidade da Bíblia. Por mais que seja dividida a palavra de Deus, né? A Bíblia em dois testamentos, a gente vê aqui a unicidade, né, deles. Uma coisa sendo profetizada no Velho, o cumprimento lá no Novo, na verdade. Então é obviamente inquestionável a palavra de Deus. Meus irmãos, agora vamos ver as evidências externas, né? O que eu posso encontrar, por exemplo, em fatos históricos que possa ter a correlação com fatos bíblicos, meus irmãos, ok? O nosso comentarista ele fala assim: compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados, ok? Ratificados por outras fontes, né? Por exemplo, as fontes históricas. Eu trouxe aqui para pontuar para você, meus irmãos, dois acontecimentos que estão ao mesmo tempo bíblico, mas também existe comprovação na história. Você pesquisa, faz uma breve pesquisa na história da humanidade, você vai encontrar em relatos extra-bíblicos esses dois fatos. Por exemplo, meus irmãos, você vai ver em Daniel capítulo 2, aquele grande sonho que o rei Nabucodonosor tem com aquela estátua, cabeça de ouro, ok? E você vai ver o cumprimento dessa profecia. Você pode encontrar também essa fonte de cumprimento dessa profecia na história, meus irmãos. A gente sabe que toda aquela estátua, ela simbolizava alguns tronos, alguns reinos, alguns impérios que viriam a existir pós o Império Babilônico, que foi o primeiro, onde estavam ali realmente aqueles judeus presos, cativos lá na Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, né, com Dário, com Ciro. Depois vem o Império Grego com Alexandre o Grande. Tudo isso é fato histórico, meus irmãos. E depois vem o Império Romano com todos os imperadores que surgiram. Então Daniel profetizou, está lá, Daniel capítulo 2, profetizou a chegada e o estabelecimento e ainda, Reison, as características que existiam naquela estátua de cada reinado, de cada império, ok? O bronze, o ouro, o barro, a prata, a cabeça de ouro, que simbolizava o rei Nabucodonosor, que estava acima de outros reis. Enfim, meus irmãos, é um fato bíblico, ok? Mas que você pode comprovar na história secular de maneira muito fácil. Exatamente. Então é uma evidência externa, evidência histórica. Nós que somos crentes, nós não precisamos de evidências externas. Né? Nós cremos na inerrância da palavra de Deus. Sabemos que ela é perfeita, porque ela é o próprio Espírito Santo ali, falando para todos nós, o Deus Consolador. E outro fato bem histórico, meus irmãos, a gente vai encontrar lá em Lucas capítulo 19, 43 e 44. Ok? Eu queria abrir aqui rapidamente em Lucas, livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ver lá o que Jesus falou aqui, de maneira bem rápida, bem concisa. 43 e 44. Diz assim: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. 44. E te derribarão, ok? A ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes
o tempo da tua visitação, meus irmãos. Então Jesus aqui prediz a queda de Jerusalém que aconteceu no ano 70. É um fato bíblico que você pode comprovar aí também na literatura secular da história, né? Todos já sabemos que aconteceu no ano 70, com a invasão ali romana dentro dos muros de Jerusalém. Realmente foi sitiada, foi cercada e foi praticamente, completamente dizimado o povo judeu que ali estava na resistência contra os judeus, contra o povo judeu. Então Jesus predisse isso, falou sobre esse fato, meus irmãos, aproximadamente 40 anos atrás. E no ano 70 tem esse cumprimento, meus irmãos. Então veja essas fontes históricas aqui, trazendo realmente essa comprovação, essas evidências externas. Eu trouxe aqui apenas 2 fatos, mas existem muito mais. Se você for pesquisar, for estudar realmente, você vai encontrar sim fatos bíblicos que são facilmente comprovados aí na história mundial, na história da humanidade, na história secular. Então é impossível realmente quem tem um mínimo de senso, quem estuda, quem procura, negar a inerrância da palavra de Deus, Nixon. Exatamente. Então é só observar a história, os acontecimentos e fazer uma comparação com a Bíblia e vai verificar facilmente, né, essa autenticidade, o quanto é que a Bíblia ela vem confirmar os eventos históricos e quantos eventos históricos confirmam aquilo que está lá previsto na Bíblia. Exatamente. E já caminhando para o encerramento, podemos ver a mensagem da Bíblia, o terceiro tópico, e vai falar sobre a supremacia da Bíblia. E aí, como lá na Reforma Protestante, né, uma das solas do qual foi escrito, um dos fundamentos dessa reforma, o qual tentou se resgatar justamente essa origem, né, do Evangelho, saiu um pouco daquilo que estava muito formalizado, e aí uma das solas é que só a Escritura, né, que vai confirmar que somente a Bíblia é a regra infalível. Então a Bíblia é a autoridade final. Baseado nisso, diferente de algumas religiões, né, eu não irei citar o nome aqui agora, mas que algumas têm outras revelações, outros livros, outras pessoas que trouxeram acréscimos e trouxeram outros livros e outras informações. Mas a Bíblia ela é suficiente. O que está revelado, a palavra de Deus revelada na Bíblia é o suficiente. Então nós não precisamos de nenhuma outra revelação. Aquilo que Deus quis revelar para a humanidade, aquilo que Deus quis revelar para o homem, para a tua igreja de forma geral, encontra-se aqui na sua palavra. Isso não implica que Deus não se revele particularmente a um irmão, a outro. Não quero dizer isso. Mas que não serve essas revelações como regra geral. A regra geral ela está aplicada aqui na revelação da palavra de Deus. Então, para que eu e você, para que nós como igreja possamos saber como ser guiados, saber para onde ir e termos uma orientação e um caminho a seguir, é apenas observar a palavra de Deus. E João, quando escreve Apocalipse, já no seu último capítulo, ele faz um alerta nos versículos 18 e 19 do capítulo 22. João diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as regras que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte, a árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Então aqui podemos aplicar que nós não precisamos, sim, há diversas interpretações, mas que sejam interpretações que sejam coerentes, mas que nós não precisamos aqui ter um acréscimo da palavra de Deus, precisar de alguma outra revelação diferente desta aqui. O que muitas vezes pessoas estão se guiando aí com alguns líderes, com algumas igrejas, com alguns movimentos, né, que não andam 100% de acordo com a palavra. Mas como foi falado aqui no início, aqui da lição, que a nossa regra de fé e prática, a palavra final, ela vem na Bíblia. Ela é o suficiente, suficiente, né, para que nós possamos ser guiados
e podemos aí andarmos segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos. E Reikson, vale ressaltar também que pode existir profecias, revelações, como o Reikson já colocou, porém tem que ter essas revelações e profecias, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se tiver algo realmente revelado ou profetizado que esteja fora dos preceitos, dos princípios que a palavra de Deus já nos traz, não vale, não é de Deus. Então, realmente, o que norteia tudo isso é a palavra inerrante, a palavra de Deus, meus irmãos. E quando você abre a Bíblia, sabe que Deus já está falando com você ali, não é verdade? Meus irmãos, diz assim o nosso segundo subtópico desse último tópico, né? O poder da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é simbolizada como um martelo que esmiuça a penha. Ela é simbolizada como uma espada que vai até o profundo da divisão da alma. Ela realmente é luz para o nosso caminho, meus irmãos. Então, a palavra de Deus tem esse poder realmente de transformar, realmente de trazer água viva realmente para o nosso ser. Tem poder realmente para fazer em nossa vida algo espiritual que sempre falta na vida de todo ser humano. E o nosso comentarista fala assim: o seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica. Veja só, o poder da palavra de Deus se assemelha ao fogo que consome, realmente tira o pecado e purifica a alma do homem para fazer uma nova criatura. Um martelo que despedaça realmente a penha, como nós já falamos aqui. Não há coração tão duro que a palavra de Deus não possa quebrar realmente e trazer novas concepções para a vida cotidiana de todo o homem e transformar esse homem. Indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus, realmente nada pode impedir nesse sentido espiritual. A Bíblia é um livro espiritual, é mais uma característica da palavra de Deus. Ela não é um livro, pode ser também vista como um livro de biografia, aí você vai ao povo de Israel, tem a biografia do próprio Jesus, né? A biografia de alguns povos, de alguns profetas e tal. Ok, isso é um aspecto literário, a gente pode ter essa observação, mas a Bíblia, como palavra de Deus, ela é um livro espiritual e ela realmente faz nascer no homem a fé. A Bíblia diz, a própria Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa renovação espiritual acontece quando realmente a Bíblia ela é fonte de água para a minha alma. Quando eu tenho sede da palavra de Deus, essa renovação espiritual, a palavra de Deus é capaz de realizar em minha vida, porque ela tem esse poder espiritual. Ela sendo a palavra, o próprio Deus ali revelado ao homem, tem esse poder para transformar, Reikson, toda a vida de qualquer ser humano. Exatamente. Então a Bíblia ela tem esse efeito e tem esse poder, né, de transformar. E já concluindo, que é uma continuação, o propósito da Bíblia é justamente esse, né? O propósito da Bíblia, qual é o propósito da palavra de Deus? Justamente ela é a mensagem clara, o comentarista vai dizer, é uma mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. E em resumo, é o Espírito Santo, né, nos conduzindo e falando aos nossos corações para nos redimir, né, de todo o pecado, nos tirarmos da lama e nos trazer para a luz. Então o propósito da Bíblia é justamente esse, é uma mensagem de um Deus amoroso, de um Deus justo, de um Deus que se importa com a sua criação. E ao longo da história fez de tudo e continua fazendo de tudo para resgatar esta criação que se perdeu ali no início, que foi ali mergulhada no pecado. Então a Bíblia ela traz como essa mensagem justamente a revelação de Deus, é a vontade de Deus para a humanidade. O que é que Deus quer da humanidade? O que é que Deus deseja da humanidade? O que é que Deus ele quer de mim? O que é que ele deseja? O que é que ele espera de mim? Encontra-se na Bíblia. Então a Bíblia ela vai ter esses valores morais que não é aplicado apenas para quem é crente, não. São valores que podem ser aplicados para toda a sociedade. Eu às vezes costumo falar com um amigo meu, olha, se o mundo, mesmo que não fosse, que não quisesse ser crente, que quisesse seguir uma igreja, mas que observasse os valores da Bíblia, o mundo seria diferente.
Porque o padrão da Bíblia é o padrão maior, o padrão superior, que vai na contramão do que o mundo prega, do que o mundo posta como verdade. Então a Bíblia vai trazer esses valores morais, a Bíblia vai trazer essa mensagem de Deus. A Bíblia vai trazer, então, em resumo, a vontade de Deus para a humanidade. Aquilo que Deus quis revelar dele mesmo para conosco. Então a Bíblia é essa vontade. Então se você quer conhecer a Deus, se você quer ser guiado por Ele, apenas é preciso ler a palavra dele. Porque aqui está contido a sua revelação, a sua vontade e o que é que Ele deseja para mim e para você. Amém. A Bíblia não precisa de complemento, a Bíblia não precisa ser atualizada. Quem fala isso é porque não conhece o autor da Bíblia, meus irmãos. Estamos aqui na conclusão, queria dar só um trechinho aqui, Rickson. Achei muito interessante aqui o que o pastor teólogo Antônio Gilberto falou. Escreveu assim, dizendo que o autor da Bíblia é Deus, o seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Aqui nós vemos a Trindade realmente na condução da sua própria palavra. Então, meus irmãos, queremos que Deus lhe abençoe, não é isso mesmo? Que você possa realmente ter sido abençoado com essa explanação dessa lição. Não fique só com esse vídeo não tem essa lição, essa pré-aula, não tem o interesse, não cogita ter o interesse de substituir a EBD, não faça isso. É apenas uma ferramenta para você, professor, realmente realizar, ter essa ferramenta para você realizar no domingo a sua aula também. Então leia a palavra, leia a revista, assista esse programa e que você possa realmente ter uma excelente aula. Ore para que o Espírito Santo, que é o real intérprete, da palavra de Deus, possa lhe dar também realmente ali a sabedoria para que você possa prestar o serviço na aula, na EBD, que não para, tá, meus irmãos? A escola dominical, ela não para realmente, tá? Continue buscando a sabedoria divina, continue buscando realmente o conhecimento de Deus que só as Escrituras podem nos conceder. Amém. Então que Deus abençoe, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo e que possamos nos encontrar em outra oportunidade que Deus possa nos conceder. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.